Irmãos, abramos a palavra do Senhor, agora de fato pregando, como eu falei com o presbítero Esdras, que ia pregar sobre amor. Nossa exposição ela continua em João, hoje, 1 João, capítulo 4, dos versos 7 até os versos de número 21. Mas nós não vamos ler isso aqui tudo agora. Conforme vai expondo, eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, e conforme a gente vai andando pelo texto, nós vamos lendo o texto. Mas eu quero ler somente uma partezinha aqui do versículo do número 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós vamos continuar essa exposição de João. Santo Deus, tua palavra lida será exposta aos nossos corações, mas se o Senhor, ó Deus, não nos instruir pelo seu Santo Espírito, nada compreenderemos, nada, ó Deus, saberemos, e sairemos daqui vazios do teu amor, vazios da tua unção. Então, ó Pai, fala aos nossos corações, edifica as nossas vidas diante da tua palavra, é o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, o que acontece? O apóstolo João, ele retoma agora nesse trecho da carta, dessa epístola, dessa primeira carta de João, retoma a questão do amor, não simplesmente o amor, mas o amor ao próximo, o amor para com os outros. Diga-se de passagem, essa primeira carta de João, ela é bem interessante, porque é uma carta predominantemente falando de amor. Apesar de puxar a nossa orelha, apesar de nos sacudir, apesar de nos dar uns espregues, ela fala de amor. Se formos contar, por 28 vezes o verbo amar aparece aqui nessa carta. E o substantivo correspondente a amar, que é amor, aparece por 18 vezes. Logo, mesmo sendo uma carta que estava sendo escrita contra falsos ensinamentos, contra a falsa doutrina, ela fala de amor, ela fala de um amor sacrificial, ela fala de um amor diferente, que é o amor de Deus. Aqui, o apóstolo João fundamenta esse amor, ele dá como base desse amor um atributo divino, um atributo de Deus, que Ele mesmo timbrou em nosso coração, Ele mesmo aplicou em nossas vidas, sendo um atributo visível de Deus, Ele timbrou no meu coração, Ele timbrou no seu coração, quando nos criou. Na obra da criação, Ele marca-nos com o amor. É dessa forma que João conclama tanto a igreja da Ásia, que ele escreve essa carta, quanto a nossa igreja hoje, a servir a Deus, amando as pessoas. Nós vamos ver no desenrolar dessa carta, dessa exposição, como Deus nos cobra isso. Então, o amor é chamado para que nós chamemos os outros e amemos os outros. E é importante, queridos, porque no mundo que nós vivemos, por mais que nós já falamos de amor, ainda estamos falando pouco. Por mais que nós falemos de amor, o mundo ainda continua egoísta. O mundo continua ainda cheio de inimizade. E nós sabemos que isso é por causa da queda, é consequência do pecado. Então, eu e você, que somos cristãos, que somos tementes a Deus, temos a responsabilidade de fazer diferente do que o mundo faz. Gente, é chover no molhado. Nós estamos falando coisas que todos nós aqui conhecemos e sabemos. Entretanto, às vezes, esquecemos de praticar. Nós, cristãos convictos, devemos exalar o bom perfume de Jesus, o bom perfume do amor, em qualquer parte onde nós formos. Independente de onde você esteja, você precisa ter essa manifestação do amor de Deus em sua vida. No texto anterior, que acaba ali no verso de número 6, João havia nos mostrado um checklist, uma lista de conferência. Ele nos afere quanto à procedência do crer. Nós falamos que o cristão é conhecido por aquilo que ele crê.
por aquilo que ele professa, por aquilo que ele acredita, por aquilo que ele manifesta crer e crê naquilo que ele fala que crê. Nisso somos direcionados agora a uma autêntica prova cristã de exalar dos seus filhos, em seus filhos, o amor de Deus. Então somos direcionados a algumas ações concretas que resultem no amor prático. Você já observou que muitos falam que amam, mas não amam de fato? Parece que você, se você recobrar na sua memória, você vai falar, mas eu já ouvi esse sermão. É porque João ele vem repetindo e amplificando o pensamento dele. Então, quando João ele nos chama a amar o próximo, ele já havia dito isso e agora ele vai reforçar essa ideia, porque é importante e ela precisa ser falada e ser falada e ser falada. O presbítero Esdras leu aqui 1 Coríntios 13. Nós lemos, nós sabemos praticamente de cor, nós citamos isso no nosso dia a dia, nós já cantamos isso quando Camões faz na sua poesia, quando Renato Russo canta sobre isso, e nós cantamos também, falamos também, mas muitas vezes nós esquecemos de fazer isso de forma prática e verdadeira. Outros sim, percebem que fazem isso, mas pela motivação errada. Amam, até amam, mas com a motivação errada, com a fundamentação errada, com a proporção errada. E é isso que nós vamos pensar nessa noite, sobre alguns entendimentos práticos sobre o amor. Alguns entendimentos práticos sobre o amor. E o primeiro entendimento que nós temos que ter é o fundamento do amor. E aí eu quero que você olhe para a sua Bíblia do verso 7 até o verso 10. Se você não tem a Bíblia, vai ser colocado aqui? O presbítero Rafael está ali, gente, me perdoe. O presbítero Rafael não foi para a quarta, está ali. 7 a 10. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados irmãos, o apóstolo vai conclamar os seus leitores e nos conclama e nos diz que devemos existir e deve existir em mim e em você um amor fraternal, que deve existir entre nós um amor fraternal, um amor entre irmãos. A razão disto é que o amor faz parte do que Deus é. Deus é amor, está aí no verso 8. Deus tem outros atributos, sem os quais Ele não seria Deus. Por exemplo, santidade, justiça, onisciência, onipresença, onipotência, e por aí vai. Alguns atributos que são exclusivamente de Deus, nós não os temos. Mas Deus, nenhum dos seus atributos, que é amor, Ele tem nos dado esse amor. Por isso, João escolhe esse atributo visível do amor para fundamentar o mandamento que temos recebido de Deus. É que é amar ao próximo. Irmãos, desde que o mundo é mundo, desde quando Deus cria todas as coisas, é assim que Ele faz. Se amar, queridos, é algo que está presente no nosso Senhor, também deve existir em mim e em você. Ou nós não somos feitura dele, ou nós não somos imagem e semelhança dele, mesmo que pecadores. Se Deus nos criou e nos timbrou isso, nós precisamos exalar isso. Por isso, o texto nos diz que quem não ama, não conhece a Deus. Não se trata aqui, queridos, de um amor intelectual.
Não se trata aqui de um amor, de um conhecimento, de falar, você conhece fulano? Conheço, já ouvi falar dele, já li sobre ele. Se alguém chegar para mim e falar assim, você conhece o reverendo Augusto Nicodemos? Sim, conheço, já estudei com ele, passei uma semana estudando com ele. Mas não é esse conhecimento que o texto está dizendo. Não é este amor conhecido que ele está dizendo, intelectual, ou de nome, ou de pessoas. Mas o foco aqui é um foco relacional. É aquilo que sintetiza a verdade absoluta. É um conhecimento íntimo. É um conhecimento que só Deus pode ter-nos. Ele olha para nós, Ele nos conhece. O salmista diz no Salmo 139 que Ele nos conhece ainda em substância informe. Antes que nós existíssemos, Ele já nos conhecia. Antes que nenhum dia existisse, Ele já conhecia todos. O salmista vai dizer, para onde eu vou me ausentar da Tua presença? Se eu vou para o buraco, lá o Senhor está. Se eu vou para o monte, lá o Senhor está. Se eu vou para o mar, lá o Senhor está. Se eu vou para o deserto, lá o Senhor está. Para onde eu vou me ausentar da Tua presença? E por fim o salmista fala, esquadrinha, Deus, olha para dentro de mim, como se Deus não pudesse. Mas é retórico. Ele sabia que podia. Por isso que o amor aqui, ele não é só de ouvir falar. Não é um conhecimento de ouvir falar, de ler por, mas é de ter um relacionamento pessoal, verdadeiro. Daí, se até então não havia ficado entendido qual era a proporção, agora não resta a menor dúvida, porque o amor é assunto central na vida cristã. O amor é assunto central na sua vida, na minha vida, sem o qual nós não podemos existir. Nós apenas andamos. Mas uma existência na presença de Deus, é necessário que nós tenhamos esse amor que o Senhor nos dá. Amados irmãos, o fundamento do amor é o próprio Deus. A base de tudo é o próprio Senhor. João aqui ele está apelando para a obra de Cristo, que é o nosso Redentor. João está exemplificando o amor através de um ato vicário, ou seja, um ato expiatório, ou seja, para mais simplificar, um ato substitutivo, o justo pelos injustos, Cristo por nós. Essa é a obra de Cristo na cruz. Se você não está lembrado disso, eu quero lhe lembrar que o Senhor foi para aquela cruz, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. E não simplesmente isso, para que eu e você tenhamos um assento no céu, e que ninguém pode nos tirar. É esse amor que fundamenta todas as coisas. Agostinho de Hipona, o bispo Agostinho de Hipona, ou o santo Agostinho de Hipona, como queira chamá-lo, mas foi um pré-reformador, ele diz que a cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. A cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. Sim, igreja, o sacrifício de Cristo foi um ato de amor. Esse é o fundamento. Os homens podem se rebelar em pecado e apenas merecem a ira de Deus, mas o sangue do Senhor Jesus nos purifica dos nossos pecados, nos limpa. Efésios 2:3 diz que nós éramos merecedores da ira de Deus. Eu e você estávamos sujeitos, estávamos destinados ao inferno. Eu e você estávamos destinados ao inferno. Sabe por quê? Porque Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Uau! E talvez você esteja agora com um problema, porque a vida inteira nós escutamos: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus não ama o pecador, a não ser que ele seja arrependido. Não quero entrar nos méritos da frase, que talvez foi pensada não na sua completude, mas sim em pedaços, como o povo gosta de fazer. Mas uma coisa é certa, nós precisamos ser claros que Deus odeia o pecado e Deus odeia a quem pratica o pecado. Se
salvos por Cristo, nós temos a liberdade desse pecado. Deus passa a amar um pecador arrependido, porque Ele mesmo fez com que nós arrependêssemos. Nada está em mim, nada está em ti, mas tudo está em Deus. E eu posso fundamentar isso. Salmo 5, verso 5 diz o seguinte: os arrogantes não permanecerão à tua vista. E o texto diz assim: aborreces a todos os que praticam iniquidade. Deus se aborrece. O que é se aborrecer? É deixar para lá os que praticam iniquidade. Ainda no Salmo 11, verso 5 diz que o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Então, cuidado com certas frases de efeito que tem por aí. Cuidado. Essa ira de Deus é uma ira santa. Essa ira de Deus é uma ira santa, é uma ira justa. São atributos dele. Por amar a santidade e a justiça, Deus odeia os que praticam o inverso disso, ou seja, a impiedade e a injustiça. A sua ira está fundamentada nos seus próprios atributos. Que o Senhor está nos mostrando que o amor dele excede o nosso pecado. Vai além daquilo. Não está, de novo repito, em você ou em mim, ou na igreja, ou no sobrenome que nós levamos, ou no tempo que nós temos de crente, mas está na obra expiatória, substitutiva de Cristo, naquela cruz. E talvez você esteja agora confuso, talvez não, mas talvez esteja confuso, e se está confuso eu quero esclarecer. Talvez você esteja perguntando, se Deus abomina o pecado, e também odeia os pecadores, onde é que o amor se aplica? É aí que o amor se aplica. Observe, se Deus odeia o pecado, Deus odeia o pecador, nós agora precisamos olhar para a cruz. Olhando para a cruz, em Cristo, vemos o amor, pois Ele se entregou para resgatar a parte que lhes cabia dos pecadores, morreu no lugar deles, ou seja, morreu em nosso lugar. Queridos, esse amor é gracioso. É gracioso, queridos. Efésios 2, 4 e 5 vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Igreja, se temos vida, a temos por meio de Cristo. Igreja, se louvamos a Deus, o fazemos por meio de Cristo. Se nós estamos aqui hoje podendo cultuar a Ele, é por causa dEle. Louvado seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira a consequência desse pecado, que nos limpa, porque nós somos sujos, pecadores, miseráveis, merecíamos o inferno. Mas Deus, sendo imenso em amor, escolheu um povo para chamar de seu. Esse é o fundamento do amor. Irmãos, a palavra propiciação aqui, no verso de número 10, não está aqui por acaso. Não é que João fala, eu vou botar uma palavrinha bonita, mas difícil. Não é. A palavra propiciação significa literalmente desvio da ira. Toda a ira santa e justa de Deus Pai recaiu sobre Cristo, o Filho, em vez de ter caído em você, em vez de ter caído em mim. Cristo é como se fosse um grande para-raio, que puxa, que atrai toda a carga elétrica e mortal de um relâmpago para Ele, nos salvando, nos defendendo dos nossos erros, das nossas transgressões. Igreja, Cristo foi castigado no nosso lugar. Como diz o profeta Isaías no capítulo 53, Jesus é aquele
homem de dores. Jesus é aquele que foi traspassado pelos nossos pecados, que foi moído em nosso lugar, pelas nossas transgressões, e que nos compra com o seu sangue naquela cruz. Igreja, nós não o amávamos. Ei, você está aqui, eu estou aqui, não é porque nós decidimos. Pare com isso. Foi porque Ele decidiu nos amar primeiro. Foi porque Ele deu a sua vida primeiro por nós. E nós, em segundo plano, nós dizemos sim, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos salvou. De novo eu repito, isso é graça. É a maravilhosa graça que nem eu nem você somos capazes de mensurar. Tu conhece a tua vida, eu conheço a minha. Eu sei, eu me conheço. Tu se conhece. Nós não somos capazes de mensurar essa maravilhosa graça que excede toda e qualquer noção de espaço, de tempo que nós podemos ter. Em Cristo Jesus, fomos e somos assombrosamente amados pelo Pai. É em Cristo. Este é o fundamento do amor. Ei, eu e você amamos. Talvez a gente diz para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para algum nosso parente, e diz eu te amo. Sabe por quê? Porque Jesus nos amou primeiro. O dom do amor, lido em Coríntios 13, é Cristo. É Jesus. Em segundo lugar, além de entender o fundamento do amor, nós precisamos entender como é que esse amor se desdobra. Como é que acontece? Olha para a sua Bíblia, verso 11 até o verso 16. Diz assim o texto: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador ao mundo, Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Queridos, é por termos o fundamento do amor de Deus em nossas vidas que devemos amar os outros, amar as pessoas. Ei, e não é amar um parente, que isso é fácil. Nem sempre tão fácil, mas geralmente é fácil. Geralmente é mais fácil amar um irmão, um pai, a mãe, um primo. Aqui está falando de pessoas da família na fé. Não somente a família de sangue, mas a família na fé, que é muito mais difícil. A gente consegue amar a família do trabalho, a gente consegue amar a família da bike, a gente consegue amar a família do futebol, a gente consegue amar, e quando eu digo amar é suportar, é caminhar junto, é aguentar as agruras. A gente consegue amar várias coisas, a família da faculdade, a família da escola, a família disso, a família daquilo, o grupo do condomínio, sei lá o que você mais ama. Mas às vezes nós não queremos amar a igreja. Na igreja os nossos olhos estão atentos para todos os defeitos. Você viu? Você viu? Você viu? Por que nós temos essa mania? João atenta para o fato da proximidade com que temos das pessoas em nossa volta. João está falando: ei, você está olhando as pessoas, você consegue ver as pessoas, você consegue tocá-las, você consegue senti-las, você consegue ouvi-las, você consegue falar com elas. Sabe por quê, queridos? Deus, por mais que Ele se relacione conosco, por mais que Ele nos abençoe, e esse relacionamento, ele não pode ser visto a olho nu. Você não vê Deus, você sente, você percebe.
Por isso que ele faz essa junção. Você está vendo as pessoas? Ele diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, ou seja, nós não estamos vendo a Deus e nós o amamos, e Ele permanece em nós. Se amamos uns aos outros, é como você estivesse amando a Deus. Que checklist difícil. Nós não podemos pegar em Deus, mas nós podemos abraçar as pessoas. Gente, as pessoas não dão choque, não. Vou contar uma experiência para vocês. Lá de Teixeirópolis, eu era seminarista, de primeiro ano. Eu fui fazer uma visita numa mulher na linha L, não sei o que, longe. Só preciso saber que era longe. Peguei uma moto emprestada e fui lá. Eu sabia que tinha uma presbiteriana perdida lá, fui lá. Cheguei e abracei a irmã. Tudo bom, minha irmã? Ela se assustou, meio que me empurrou. Falou: minha irmã, desculpa se eu fui indelicado. Ela falou assim: não, é porque eu tenho hanseníase e meus filhos não me abraçam. A bem da verdade, minha hanseníase já foi curada, mas os meus filhos, meus netos não me abraçam. Eu acho que eles têm nojo de mim. Eu falei: pois vem cá, me dê um abraço. E toda vez que eu via essa irmã, eu abraçava ela. Às vezes as pessoas criam ojeriza das outras, nojo das outras. Tem hora que eu olho para... será que eu estou sujo? Fedido? Se você diz que ama a Deus, que você não vê, e não ama uma pessoa que está com você, que vai morar com você no céu, e você não ama essa pessoa, o amor de Deus não permanece em nós. É o texto que está dizendo, sou eu não. Hoje eu cheguei devagarinho perto do seu Leraci. Aí ele falou assim: é o pastor. Eu falei: eu estou cheiroso então. Irmão, sabe? Contato. Gente precisa de gente. Deus não nos criou para ficarmos sozinhos, isolados. Deus nos criou para sermos família. Somos a família do Senhor. Nessa proximidade com os nossos semelhantes, somos aperfeiçoados no amor de Deus. O Espírito Santo de Deus, que é esse presente maravilhoso que foi nos dado, é Ele que nos conduz a este amor. É Ele que nos conduz em amor. É Ele que nos dá a segurança. É Ele que nos dá a segurança da salvação. É Ele que nos faz amar as pessoas. O texto está dizendo: se você é um salvo de Cristo, se você está remido e lavado pelo sangue de Jesus, você precisa ser contado como este que ama as pessoas. Se isso não acontece na sua vida, tem algo errado. É nesse relacionamento íntimo do Espírito Santo conosco que nós sabemos que pertencemos a Deus. É aquele momento que a pessoa pergunta: para onde você vai quando você morrer? E a pessoa responde assim: eu vou para o céu. Mas por que você vai para o céu? Porque Jesus morreu por mim, e o Espírito Santo conduz as minhas orações ao Senhor com gemidos inexprimíveis, porque eu nem sei orar. Mas o Senhor manda o seu Espírito para que possa me conduzir e me dar esse pertencimento ao reino de Deus. Também é o Espírito Santo que nos dá a compreensão da graciosa obra da salvação. É isso que ele está dizendo: nisto conhecemos que pertencemos a Ele, porque Ele nos deu o seu Espírito, e é esse Espírito que nos direciona a confessarmos a Cristo como sendo nosso Senhor e Salvador. Domingo retrasado tínhamos aqui uma turma grande, e o pastor perguntava: você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? E as pessoas respondem: sim. Tu promete fazer isso, tu promete fazer aquilo, você crê nisso, você crê naquilo? Sim, sim, sim. Mas depois a gente esquece. Depois a gente abandona. Ah, meus amados irmãos, essa maravilhosa bênção de ser conduzido por esse Espírito,
que nos leva a amar é indizível. Às vezes o mundo vai dizer, olhar para você e falar assim: por que esses crentes estão tão felizes? Porque nós temos Jesus no coração. Porque nós podemos dizer para os nossos irmãos: eu te amo. Nós temos um tabu de dizer assim, né? Principalmente para homem. Chegar para o Adilson e falar assim: Adilson, eu lhe amo. Talvez vai ficar até desconfortável. Que é isso? É mais fácil falar para uma criança, é mais fácil falar para uma mulher. Mas eu posso dizer para todos vocês da igreja: eu os amo em Cristo Jesus. Eu quero o bem. Eu quero que vocês caminhem nesse amor do Senhor. Ah, meus amados, temos que ser confiantes nisso. Temos que nos lembrar desse amor sempre, todos os dias. Quando você acordar, ora assim: ó Senhor, obrigado. Eu estou vivo porque o Senhor me ama. H.B. Greensimt, ele dizia assim: eu vou dormir, está no diário dele. Se amanhã eu não acordar, eu estarei com Cristo. Se eu acordar, Cristo estará comigo. Temos que lembrar disso todos os dias, que somos povo de Deus e Ele nos amou primeiro. Por isso nós somos capazes de amar. O desdobramento do amor de quem tem Cristo como fundamento acontece assim: quando você demonstra um amor sincero, verdadeiro para com o seu próximo. Não um amor cheio de interesses. Ah, pastor, eu vou amar quando fulano me amar. Não, eu só vou perdoar quando a pessoa mudar. Não vai mudar, não. Terceiro lugar, além de entender o fundamento e o desdobramento, nós precisamos entender, para ter um amor prático, a plenitude desse amor, ou seja, a perfeição desse amor. E aí que é o pulo do gato. Olha aí, verso 17 ao verso 21. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Escute bem, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Está no verso 19. Se alguém disser, ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o verso 21, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Queridos, ele fecha essa parte falando do aperfeiçoamento, do amor pleno, do amor perfeito. Todos que foram comprados pelo sangue de Cristo recebem dele o Espírito Santo, caminham nesse pleno amor e por isso não temerão o juízo vindouro. Por que ele está dizendo isso? Porque desde aquela época as pessoas tinham medo de morrer. Não dá para crente ter medo de morrer. Estou dizendo para sair fazendo besteira para acelerar, não. Dia 31 agora eu vou fazer uma cirurgia. Estou com medo? Estou. Estou com medo. Medo de morrer? Não. Mas também. Como assim? Se eu morrer agora, eu estou com Cristo. Lembra de Simon? Se eu acordar, Cristo está comigo. Se eu não acordar, eu estou com Ele. Ponto. Então, uma reticência. Mas a cabeça da gente é cheia de coisa. Como é que vai ser? Sabe como é que vai ser, irmãos? A vida vai continuar para os outros. A vida continua. Se é o marido que vai morrer, a mulher talvez case novamente.
Se é o marido, se é a mulher que vai morrer, talvez o marido case novamente. Se é um filho que se vai, nós vamos amar os outros que estão vivos, os netos e por aí vai. Se é a mãe ou um pai que se vai, nós vamos também amar as outras pessoas. A gente fica triste, a gente fica angustiado, mas quando o amor de Deus se aperfeiçoa em nosso coração, nós conseguimos manter o nosso foco em Cristo. Nós não temos mais medo da morte. Muitos têm medo da morte por causa do pecado. Preferem continuar no pecado, preferem não se acertar com Deus e dizer, não posso morrer não, porque se eu morrer eu estou em pecado. E você sabe que todos nós vamos passar pelo juízo de Deus. Todos nós que estamos aqui, todos que já morreram, todos que estão aqui, todos que vão nascer e ainda vão morrer, vamos passar pelo juízo de Deus. Então, é hora em vida de acertarmos as nossas vidas, de ajustarmos os ponteiros com o Senhor, porque Ele nos amou primeiro. É Ele que nos chama. Não precisamos ter medo do juízo quando estamos com Cristo. Tem um cântico que diz, quem nos separará do amor de Cristo? Não será tribulação, angústia ou perseguição, fome, nudez. Texto de Romanos. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Nada. Nem poderes, nem potestades. Nada. Não devemos temer castigo algum, sabe por quê? Porque Cristo já nos perdoou. Uau! Jesus conquistou para nós o perdão dos nossos pecados. Isso é a garantia de que habitaremos na presença do Santo Deus. E para isso Ele está nos santificando. É para isso. Devemos entender de uma vez por todas que estamos seguros, não pela forma que amamos, mas por causa do amor que nós somos amados por Cristo Jesus. De novo eu vou repetir pela milésima vez, Ele nos amou primeiro, sendo o nosso amar um ato secundário em resposta à atuação de Cristo em nossas vidas. Por isso, nós podemos cantar aquele hino 144. Quando nós cantamos, às vezes nós não nos atentamos para isso. O hino 144 fala assim, que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que nos salvou. Canta, igreja. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Você canta isso, tá vendo? Então creia. Se precisar mudar, mude. Se precisar retroceder, retroceda. Se precisar pedir perdão, peça. Se precisar gritar e chorar, chore, grite. Mas não fique como se nada tivesse acontecendo. Queridos, todos os dias é um dia a menos nas nossas vidas. Não é um dia a mais. Todos os dias nós nos aproximamos mais da nossa senha, que será chamada pela morte, e nós iremos encontrar com Cristo. Todos os dias. Ah, meus amados irmãos, a exortação que Ele nos dá toca em nosso coração, quando Ele diz que nós devemos amar os nossos irmãos, porque quem ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso, diz o texto. Ele nos exorta mostrando que Deus odeia estes que mentem. Toda a nossa confiança no amor que nós recebemos, temos que cumprir este mandamento de amarmos uns aos outros.
Amados, que Deus possa realmente, como é pedido aqui, lançar fora o medo. Se você tem medo de morrer, se você tem medo de se ajustar, se você está esperando, eu não consigo entender. Ah, pastor, eu estou esperando o quê? Esperar fechar o olho e abrir de frente o Jesus? Ou esperando fechar o olho e abrir de frente o demônio? Porque só tem dois lugares: céu ou inferno. Não tem outra mensagem. Não tem outra mensagem. Deus nos amou primeiro, por isso nós podemos amá-lo. Por isso nós podemos falar assim: ei, abra o coração, entenda o amor, viva esse amor. Nós vimos nessa noite 3 entendimentos práticos sobre o amor. Vimos o fundamento do amor, que é Deus. Vimos o desdobramento do amor, que é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Vimos a plenitude do amor, a perfeição do amor, que não está em nós, em sim Jesus Cristo, que é o amor perfeito. Nele não há ciúmes, nele não há usurpação, nele não se acaba o amor, nesse amor não, que é paciente, que é benigno, que não se ufana, que não se ensoberbece, que não conduz inconvenientemente, que não procura os seus próprios interesses, que não exaspera, que não ressente do mal, que não se alegra com a injustiça, mas que se regozija com a verdade, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Esse amor jamais acaba. Por isso nós podemos confiar. Se você não tinha essa confiança, pois tenha. Que o Senhor é Ele que nos dá, e Deus não é mentiroso. Queridos, para aplicar para a nossa vida, algumas perguntas retóricas. Será que nós reconhecemos que recebemos esse amor do Senhor? De fato, sem ter merecimento nenhum. Será que nós entendemos que a graça nos alcançou e que nós não merecíamos nada disso? Que nós não merecíamos ser contados no céu? E que por isso eu devo amar o meu semelhante de maneira também graciosa? Não esperar ele mudar. Ah, eu vou amar o Marconi quando o Marconi parar de fazer tal e tal coisa. E se eu não parar? Como é que nós vamos nos dar no céu? Como é que vai ser? Porque eu vou. Eu vou. Certeza disso. A grande questão é: precisamos amar como Cristo nos amou. Deu a sua vida por nós, sem nós merecermos. Então ame, porque o outro também que você vai amar não merece não. Se você estiver esperando merecimento, você não vai conseguir amar nunca. Segunda aplicação: será que nós temos procurado imitar a Cristo no amor de maneira concreta? Um amor altruísta, sabe? De se colocar no lugar dos outros, tanto para chorar quanto para se alegrar. Saber das alegrias, mas também saber das dores. Se compadecer das pessoas, de saber que nós sofremos. Todos nós temos os nossos sofrimentos, todos nós temos as nossas dificuldades. Será que nós temos procurado imitar a Cristo? Cristo olhou para o seu povo, e a percepção que ele tinha era de ovelhas que não tinham pastor, pessoas que sofriam. E nós não somos diferentes destes. Mudamos as nossas roupas, os templos hoje são suntuosos, com ar-condicionado, com banco confortável, com microfone. Não estamos no deserto, sentado pelas beiras das estradas ouvindo Jesus. Mas a nossa necessidade não mudou. A nossa necessidade é a mesma. Nós continuamos necessitando de Cristo todos os dias de nossas vidas. Você tem tido um amor altruísta? Tem buscado entender a dor do outro?
Será, por último, que estamos seguros de que Deus nos ama em Cristo? E que o seu amor produz uma segurança que nos conduz ao céu? Será? Igreja amada, Deus é amor. Ele nos ensina a amar. E Ele nos exige amar. Então, amemos porque Ele nos amou primeiro. Vamos orar? Santo e amado Deus, te bendizemos. Clamamos, ó Deus, para que a sua mão de poder esteja sobre nós. Para que nós, ó Deus, nos atentemos que necessitamos amar verdadeiramente. Amar de forma altruísta, de forma graciosa. O exemplo é do Senhor, que nos amou primeiro, que deu seu próprio Filho para morrer naquela cruz por nós, que nos colocou sentados em regiões celestiais em Cristo Jesus, sem merecermos, pois continuamos pecando diante do Senhor, continuamos às vezes com o coração embrutecido, mas o Senhor é um Deus misericordioso e gracioso, que nós podemos esperar do Senhor em Cristo Jesus, que nós estamos garantidos, assentados com o Senhor na glória. Traz essa esperança para todos nós, tira as dúvidas, tira, ó Deus, aquilo que atrapalha de cultuarmos o Senhor domingo após domingo, dia após dia, minuto após minuto. Que a nossa vida seja uma vida cultica diante do Senhor, que a nossa vida seja uma vida de agradecimento pela graça misericordiosa do Senhor, e que nós vivamos como o Senhor requer que nós vivamos, amando uns aos outros no Senhor, porque o Senhor faz-nos entender que o Senhor é a base, o Senhor é o movimento, e o Senhor é a perfeição desse amor. É em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém.